Atendendo a um pedido muito especial, vou responder uma tag que é para ser original, mas com certeza tem outras aí com respostas semelhantes, perguntas semelhantes. Vou deixar todas as inspirações aqui na descrição do vídeo, mas essa tag é a book tag favoritos da vida, são 15 perguntas e é para atender o pedido da Jaque, então vamos lá para ver as respostas dessa tag. Olá, tudo bem? Eu sou a Úrsula e neste canal compartilho a minha jornada pelo universo dos livros, então muito obrigada por visitar o meu cantinho. Já se inscreve e ativa as notificações para não perder novos conteúdos, curte o vídeo logo no início para me ajudar na divulgação, compartilha com os amigos e se for comprar qualquer item que eu citar aqui ou outra coisa na Amazon, usa o meu link de associada, comprando por esse link eu ganho uma pequena comissão, você não paga nada mais em suas compras e ao mesmo tempo me apoia, é o único retorno financeiro que eu tenho produzindo conteúdo aqui pro YouTube, pro TikTok, pro Instagram, em todas as redes eu estou como @leituras da Úrsula. Aceito presentes também, tem uma wishlist de livros desejados na Amazon, o link fica na descrição do vídeo, assim como faixa etária dos livros e links diretos para compras de tudo que eu citar por aqui, tá bom? Gente, como eu disse, eu lancei um vídeo semana passada de melhores de 2023 e nesse vídeo a Jaque, muito querida, comentou que se eu não queria responder uma tag, se já existia essa tag, se não existia, ela até deu 4 sugestões de perguntas para eu responder, eu coloquei as perguntas que ela pediu, respondendo aqui nessa tag, então criei 15 perguntas, tá? Só que essas perguntas, elas são inspiradas em outras tags, como tag dos 50%, retrospectiva literária, que esse ano eu não respondi, que eu decidi não responder porque eu não estava adequando muito ao canal, e algumas, como eu disse, são 4 perguntas que eu vou responder, porque sugestão do comentário dela. Vou deixar aqui um print do comentário, mas se você quiser ler, é só entrar lá no vídeo de melhores e procurar o comentário dela, que eu acho que vou deixar fixado, tá? E muito obrigada pela sugestão de vídeo, gosto de atender os pedidos de vocês. Então já fica aqui a dica para você que quiser algum vídeo específico, comenta, deixa aqui sua sugestão, que assim que possível eu tento responder, se for uma coisa que dê pra mim adequar a minha realidade aqui, né, gente? Vou pegar o computador aqui, gente, senão não vou conseguir lembrar, tá? São 15 perguntas e eu coloquei perguntas variadas. E aí, se você quiser responder essa tag, gostar e puder me marcar aí no seu vídeo, /postagem no Instagram, eu vou ficar muito feliz, tá? Chama book tag favoritos da vida. A primeira questão é o primeiro livro que você favoritou, né? Entendi, ela colocou, essa foi uma sugestão da Jaque mesmo. Então, o primeiro favorito da vida e que eu favoritei na minha vida foi, com certeza, um livro que eu não tenho recomendado tanto aqui, mas acaba que indiretamente eu falo sobre ele de vez em quando, que é a saga Harry Potter, né, gente? A autora, ela tem essas questões problemáticas, né, de falas problemáticas nos últimos aí, principalmente nos últimos 10 anos, mas essa história aqui, ela representa muito da minha vida literária dos 11 aos 18 anos, porque assim, eu cresci lendo Harry Potter, né, na adolescência. Eu lembro de começar a ler esse primeiro livro aqui, A Pedra Filosofal, Harry Potter e a Pedra Filosofal, ali por volta dos 11 anos, e 11, 12 anos, eu não lembro exatamente o ano que eu li Harry Potter pela primeira vez, mas eu me lembro claramente de já estar na faculdade cursando engenharia florestal quando saiu o último livro para a tradução para o Brasil, e eu acabei lendo em e-book na época porque eu já não tinha tanto contato com a minha prima. Todos os livros eu li emprestado de uma prima minha, porque eu morava em Pameri, era de difícil acesso, então não era fácil chegar a esses lançamentos de livros. Tanto é que boa parte dos livros que eu li na adolescência, na infância, eram livros emprestados de biblioteca ou livros disponíveis na única revistaria que tinha na cidade, muitos gibis. Então, esse tipo de literatura aqui era difícil chegar em Pameri. Então, a minha prima recebia da minha avó, que também era minha avó, né? Ela ia para São Paulo e comprava esses livros e ela emprestava pra gente depois de ler. Lá em casa era um surto, eram 3
né? Eu, meu irmão e minha irmã, disputando quem ia ler primeiro. Então, por isso, assim, eu lembro de ser o primeiro livro que eu realmente surtei, de ficar sem dormir, de querer ler o mais rápido possível, de pensar muito tempo sobre, de reler, e depois eu reli esse livro, se não me engano, final de 2021, comprei essa edição. Não tenho outras edições, não sei se vou continuar a ler essa saga, justamente porque não é uma prioridade, tem a questão da autora, não é uma coisa que eu vou trazer para o canal, mas eu não posso dizer que eu não tenho uma história com Harry Potter, porque sim, é o primeiro livro realmente mais robusto, que eu lembro de surtar, que eu lembro de que se eu tivesse Scooby na época, eu teria favoritado. Como na época não existia o Scooby, eu não favoritei no Scooby, mas eles estão toda a saga do Harry Potter está lá no meu Scooby favoritada, gente. É uma coisa que eu tenho um sentimento muito grande por essa saga, justamente porque representou ali toda uma década de história de leituras da minha vida, né? Aí, a segunda pergunta também é sugestão da Jaque. O último livro que você favoritou? O último livro que eu favoritei foi um livro que estava na minha TBR da Maratona Literária de Verão. Vou deixar o link aqui dessa TBR, desse vídeo que eu gravei e mostrei para vocês tudo que eu ia ler do dia 3 ao dia 27 de janeiro. E é um quadrinho do Chaboté, Solitário. Esse quadrinho eu comprei o ano passado e eu sempre quis ler essa história porque muita gente lê e sempre se encanta, e o Chaboté era um autor que é um ilustrador que eu não tinha contato ainda não tinha lido nada dele, e eu queria muito desvendar, principalmente essa daqui, que é considerada uma das suas obras-primas, né? O Solitário, gente, é um quadrinho muito interessante, porque ele vai se mostrando aos poucos a história. Você vai acompanhando o olhar desse autor, né? E o que ele quer te mostrar muito, muito lentamente. Então, nós vemos o mar primeiro, depois vimos uma gaivota sobrevoando ali o mar, e aos poucos vai se revelando uma construção, que é um farol, né? E aí a gente vai conhecer a história de quem vive nesse farol, que é justamente o Solitário, está aqui na capa. E o Solitário é o apelido desse homem porque ninguém conhece ele, ninguém nunca o viu. Uma vez por semana, um barco ali, um homem que é um marinheiro e tem um ajudante, ele deixa uma caixa de suprimentos, e essa caixa de suprimentos é subsidiada pelo pai do Solitário, que antes de morrer deixou esse dinheiro para esse marinheiro. E esse homem muito honesto nunca pegou esse dinheiro e sempre cumpre a promessa de uma vez por semana deixar uma caixa de suprimentos. Só que ele não vê o filho, né? Ele não vê quem mora ali, ele não sabe como é a aparência da pessoa que está dentro desse farol. É um lugar isolado que fica no mar, mas ao mesmo tempo não leva para lugar nenhum, e a gente vai acompanhar essa jornada, conhecer a pessoa que vive nesse farol muito aos poucos. E as revelações, ao mesmo tempo que são surpreendentes, são delicadas e reflexivas. É uma coisa de uma beleza, e eu não quero falar muito porque eu fui surpreendida ao descobrir o Solitário aos poucos. E o final é para abraçar, é um livro para se emocionar, mas ao mesmo tempo não é uma coisa triste demais, sabe? É só uma reflexão sobre a vida, que dá aquela esperança nas pessoas, né? Na honestidade, na dignidade das pessoas, e também uma esperança de vida, né? De mudança, de novas descobertas. Eu gosto muito desse tipo de enredo, e principalmente eu gostei demais do traço do autor. Ele usa o preto e branco, mas com muitas sombras, com muitos detalhes nos traços, que te surpreende e enche os olhos. Eu, às vezes, quando me perguntam, porque você não assiste tantos filmes, porque você prefere só ler, mas eu gosto muito de quadrinhos porque eu sinto que ele é um tipo de filme ali passando por páginas, é um filme impresso. A gente vai acompanhando um enredo com imagens, e essas imagens, quando o autor tem talento, como é o caso aqui de Chaboté, são de encher os olhos. É um livro, com certeza, para reler ao longo dos anos aí da minha vida. Muito tocante, recomendação aí para vocês, viu, gente? Recomendação recente.
Livro favorito de um gênero literário inesperado. Esse aqui também foi um pedido, uma sugestão, né, de pergunta da Jaque. E eu acho que um gênero assim que eu não espero favoritar, que eu leio, até gosto, mas não é um gênero assim que geralmente me rende grandes favoritos, é o terror. Eu não leio terror com muita frequência, mas de vez em quando eu pego um para ler. E tem um recente que eu já mostrei em Melhores de 2023, que foi Psicose. Esse aqui, gente, é muito rápido de ler, só porque o autor faz uma coisa muito maravilhosa nesse livro. Ele traz todo um enredo, toda uma ambientação, de forma que você sinta dentro da história e ao mesmo tempo traz um recorte aqui muito completinho. Então eu sinto que a história é curta e consegue ser redondinha e te trazer uma emoção em muitas poucas páginas. Eu acho difícil autores que fazem isso, né? Que escrevem tão poucas páginas, um enredo tão redondinho. Psicose, para quem já assistiu o filme, vai ter ali o plot principal, mas basicamente é uma mulher que roubou o seu empregador, né? Ela pega esse dinheiro para tentar ajudar o namorado e ela foge no final de semana para aproveitar esse tempo em que o empregador não vai perceber o arrombo que ela fez. Só que ela vai parar em um hotel e nesse hotel vão acontecer algumas coisas. E ao mesmo tempo, por fora ali, nós vamos ter outros desdobramentos. É bem interessante esse livro, tá, gente? Muito mesmo. E para um gênero de terror, eu não esperava gostar tanto, e eu raramente favorito livros de terror. Outro que eu também achava que ia ser mais um livro assim para passar o tempo foi O Bebê de Rosemary. Aqui nós temos um casal que a Rosemary é casada com um ator e vão morar no prédio dos sonhos, que é um prédio que tem alguns mistérios envolvidos, de acontecer algumas coisas estranhas ali nesse prédio, mas é o sonho deles morar nesse prédio, porque é um prédio muito bonito, prestigiado ali na região. A Rosemary, como o título diz, vai engravidar de formas meio peculiares, muitas coisas vão acontecendo. Só que o que me surpreende aqui é o terror da vida real, né? Essa mulher que cortou os laços com a família, ela vive em função desse marido e ela está num relacionamento que hoje seria considerado abusivo, mas pela época era comum, né? As mulheres não tinham muito o poder de se impor num casamento e de realizar os próprios sonhos, de trabalhar, e tem muito essa mistura de um sobrenatural com um terror real, que eu achei bastante rico para uma história que eu não esperava tanto. E quero assistir o filme. Eu não assisti o filme, viu, gente? Embora seja um clássico. O que eu sei do filme são imagens que eu pesquei na internet, tá? Muito bom esse daqui. E o terror é um gênero que eu não tenho lido cada vez menos e que eu não esperava realmente favoritar esses dois livros. Livro favorito de um gênero literário favorito. Eu acho que eu já falei em alguns momentos, eu leio de tudo, né, gente? Hoje em dia, cada vez menos eu tenho lido só um gênero, né? Eu tenho sido muito eclética em minhas leituras. Mas um gênero que eu tenho como favorito ainda é a fantasia. E o meu livro favorito do momento, porque assim, é difícil responder essa tag, porque eu tenho muitos favoritos. Mas é Tresa, Garota do Mar Esmeralda. Eu falei dele de Melhores de 2023. É um livro que é fantasia de volume único, redondinha, que atende todas as idades, aí, pessoas com mais de 12 anos podem ler esse livro. É uma ótima porta de entrada para o autor Brandon Sanderson. A gente vai acompanhar a história dessa menina, Tresa, que vive uma ilha isolada, que se apaixona por um rapaz ali muito bonito, que vai desaparecer. Ela é amiga dele, né? E ela sente a necessidade de correr atrás de salvar esse rapaz. Por isso ela vai enfrentar o Mar Esmeralda, ela vai virar marinheira e correr atrás de criar uma nova história para si e também salvar o seu grande amor. História rápida, divertida, serve tanto para quem já é fã do Brandon Sanderson, porque vai ter alusões a outras histórias, mas para você que nunca leu Brandon Sanderson, é uma ótima porta de entrada, como eu disse, tá? Favoritinho, porque eu acho que é um livro que eu posso indicar para o público em geral. Tem alguns favoritos de fantasia que seriam mais adultos ou que são séries muito grandes de fantasia que eu acho que não são tão interessantes para indicar para todo mundo. Personagem inesquecível, eu acho que um homem chamado Ove, ele tem um personagem inesquecível. Um homem que era casado,
tinha um emprego, vai ficar viúvo de repente, perder o emprego e ficar sem sentido para viver. E o Ove, ele começa a querer criar situações para tirar a própria vida. Porém, vai chegar uma vizinha aqui que está grávida, que vai solicitar inúmeras vezes a ajuda desse homem, e ele, como um homem ele é sistemático, mas ao mesmo tempo ele é proativo, ele vai começar a atender esses pedidos, se envolver mais com a comunidade e atrasar esse desejo que ele tem de não viver mais. Muito bonita a história, tirou umas boas lágrimas, me fez refletir bastante, e é um livro que eu acho que você deveria ler. Se tem aqui os gatilhos, né, para tirar a própria vida, mas eu acho que o autor trata esse assunto de forma bem leve e traz não só a leveza para um assunto pesado, como também um pouco de humor. É bem interessante, tá, gente? Quero assistir a adaptação. Eu tenho esse problema, às vezes eu esqueço de assistir a adaptação e eu não assisti. Um livro que me surpreendeu. Esse livro me surpreendeu porque é de uma autora favorita, mas que o enredo é muito diferente dos outros livros que eu li da autora. E é Shirley, da Charlotte Brontë. Eu já li todos os livros da Charlotte Brontë, os romances, né? Que é O Professor, Villette, Jane Eyre, e agora eu li Shirley, que ganhei de minha sogra. Muito linda essa história, gente. Só que é uma história diferente, que vai falar sobre industrialização, sobre a questão dos trabalhadores que estão perdendo seu emprego por causa das indústrias têxteis. O personagem principal, né, o mocinho da história, ele é dono de uma indústria têxtil. Ele está passando por problemas financeiros muito pesados devido à guerra de Bonaparte, né, que está aí barrando a comercialização, mas ele não é o personagem principal, e nem é a Shirley. Na verdade, a Shirley é uma das personagens principais, porém, a história vai começar contando mais da Caroline, que é a prima desse homem comerciante, a prima desse comerciante que está completamente apaixonada por ele. Só que ele está muito focado em tentar salvar o nome da família, os seus próprios negócios, não percebe a Caroline ali. Ela é uma menina órfã que cresceu com o tio, ela tem um passado familiar bem triste e ela é muito carente. E ela nunca pôde decidir a própria vida, ela não tem dinheiro, o tio dela é clérigo, ele mantém ali as necessidades básicas dela, mas não dá amor, não dá muita atenção para essa menina que está tão carente. Só que vai entrar na vida dessa sociedade ali, dessa população, a Shirley, que é já uma jovem de 20 anos, feliz, embora seja órfã, é independente, ela tem uma atitude muito à frente de seu tempo, né? Não pensa em casamento, ela é muito independente, tanto financeiramente como emocionalmente em relação a Caroline. Então a gente vai ver essas duas imagens femininas muito diferentes. Eu acho que a Charlotte Brontë, ela imprime muito da sua opinião, principalmente feminista, nas suas obras, o que não me incomoda, mas pode incomodar outras pessoas. Mas o que eu mais me surpreendi foi que ela traz duas protagonistas, o que é raro, e traz essa questão da guerra influenciando a industrialização, da classe operária passando por perrengues e revoltas, né, e que esses homens muito desesperados por dinheiro vão se voltar contra esse comerciante como o grande vilão da história. Então tem toda essa ambientação muito interessante, eu gosto bastante de Shirley. Melhor livro que você leu no último ano? Eu pus essa pergunta, mas eu não lembro se foi a Jaque que sugeriu, só que assim, eu simplesmente não consigo responder essa pergunta com um livro só. Eu vou pedir para você assistir o meu vídeo de favoritos de 2023, melhores leituras de 2023. Lá eu cito vários livros favoritos por gênero que eu li em 2023. São mais de 20, mas eu acho que o vídeo tá valendo muito a pena. Livro que te fez rir. Eu acho que um livro que me fez rir, que foi inusitado ao mesmo tempo, é um gênero que eu não leio também, que dá para ir responder várias perguntas dessa tag, é Confissões do Crematório, da Caitlin Doughty. Tem muito tempo que essa autora não solta nada ali da Darkside, não traz nada dela para o Brasil. Não sei se ela tá publicando lá fora. Ela tinha um canal no YouTube, teve uma época que eu era
fissurada nela. Mas basicamente, gente, a Kate, ela é uma agente funerária e ela vai publicar esse primeiro livro aqui contando as suas experiências desde quando ela era muito jovenzinha e decide se tornar uma agente funerária e manda currículo para vários crematórios dos Estados Unidos para tentar um emprego. Ela consegue ali um emprego em um crematório como ajudante e ela vai aprender muito lá. E aqui são relatos da sua vida, do seu momento de trabalho, da rotina de trabalho nesse crematório. E ela também vai contar um pouco da evolução dela, de como depois ela acabou se tornando aí essa influencer, falando sobre morte de forma leve. Eu acho que esse livro aqui me fez rir muito, porque tem algumas situações engraçadas no crematório, meio a uma morte, né, gente? Com muito respeito, ela trata a história com muito respeito. E eu já fui vendedora de planos funerários, já trabalhei em uma funerária, que não era de crematório, era um tradicional, né, um enterro tradicional. E muitas situações que ela conta aqui casaram com algumas situações que eu vivi nessa funerária, né? Um dia eu vou ter coragem de gravar um vídeo contando as histórias da funerária, porque tem umas histórias muito engraçadas, tá? Mas assim, eu tenho um pouco de vergonha. Porém, vai que vocês querem, se pedirem muito, se esse vídeo for muito curtido e for um pedido muito grande, quem sabe eu trago essas histórias para vocês. E foi na época que eu tinha uns 19, 20 anos, eu trabalhei lá por uns 3 ou 4 meses, para conseguir emprego para conseguir dinheiro para me fazer um dos meus estágios da faculdade, né? Então vivi muita coisa aí. E esse aqui é um livro que me deu... Eu sempre lembro com carinho e eu quero reler esse livro em algum momento. Essa é uma das minhas autoras favoritas de não ficção e desse gênero assim mais, tá? Livro que te fez chorar, né, gente? Um livro que você leu, que te fez chorar e que acabou sendo o favorito. Eu não podia deixar de citar O Deserto dos Tártaros, que eu li o ano passado. É um livro curto, de um autor italiano. Gente, esse livro aqui eu não esperava chorar. E, na verdade, eu esperava favoritar, que fosse uma reflexão. Eu tenho lido mais esses livros filosóficos, né? Com teor um pouquinho mais filosófico. Só que esse livro aqui é uma jornada de um jovem que ele passou a vida inteira estudando, né? A vida inteira não, a infância e a adolescência, estudando para conseguir um cargo importante no exército. Ele vai ser designado para trabalhar no forte, o Forte Bastiani. Só que toda a jornada para chegar no forte já dá uma desanimada nele, porque não é tão perto da cidade quanto ele imaginava. É um lugar muito isolado. Ele aos poucos vai se vendo preso nesse lugar, que ele vai ver que a vivência ali no forte é muito diferente do que ele imaginava, tá? E é muito, muito interessante. O final é de cortar o coração, de verdade. Eu chorei muito, mas toda a jornada desse homem aprendendo e evoluindo, e essa vida desse homem que não tem uma coisa muito maravilhosa na vida dele, mas que deixa a gente assim, reflexível sobre a nossa própria vida. Então esse livro me fez chorar. E não é uma história extremamente triste, com grandes tragédias, não é sobre isso a história, tá, gente? Mas é um livro maravilhoso. Livro que mudou a minha perspectiva. Esse livro, eu já falei dele várias vezes, tem resenha no canal, mas assim, eu acho que Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, mudou a minha perspectiva por ser um ensaio, por falar de autoras na ficção, por me fazer abrir os olhos sobre algumas autoras que eu tinha preconceito, como Jane Austen, por exemplo. Eu já falei sobre isso, o quanto esse texto da Virginia Woolf traz uma realidade e fala de forma crua e ao mesmo tempo de forma muito técnica, muito precisa, sobre as mulheres tentando sobreviver na ficção, mas que serve como uma metáfora para as mulheres tentando trabalhar e sobreviver em outras áreas da vida, tá? Muito, muito interessante, sem resenha, eu já cansei de falar dele. Nossa, essa filha tá torta. Tá, capa favorita. Eu vou ter que citar 2, porque eles têm a mesma técnica e um não tem o volume 2. Eu fico muito triste. Esse livro eu parei de falar dele no canal justamente porque ele não saiu o volume 2. Gente, qual é o nome da editora? Gente, isso é da CIA, da Companhia das Letras. Não acredito. Minha coisa favorita é o Monstro. Esse livro aqui, gente, eu recebi, foi um dos
primeiros presentes que recebi de Mulan. É um livro lindo, é um quadrinho lindo, que mistura mistério, que mistura humor. Ele tem tantos detalhes na capa, porque que você vê que essa menina da capa é uma menina que foi encontrada morta, e o caso dela tá arquivado, mas ela está vendo uma menininha pelos olhos, se você pensar. E a menininha pelos olhos que ela tá vendo aqui, ó, pela a íris, é essa daqui, que é uma jovenzinha que vai investigar a morte dessa vizinha. Então elas vivem no mesmo prédio. Essa vizinha era uma menina muito amorosa com a nossa protagonista, e aí ela vai sentir-se necessidade de investigar esse caso. E é muito interessante, gente. Eu fico muito triste que não tenha continuação, porque eu gostei demais da ambientação. É um mangá, não, é um quadrinho gigante, enorme, e que eu gosto muito, que vivo folheando, pego ele para folhear, fico muito triste, acho que vou ter que mandar mais e-mails, queria que vocês me ajudassem nessa empreitada, de pedir o volume 2 para a Companhia das Letras, pelo amor de Deus, Companhia das Letras, traz a minha coisa favorita, é o Monstro 2 para nós concluirmos essa história, para quem comprou esse livro. Aí a técnica é utilizada pela Emil, achuras cruzadas, tá? E aí vem o porquê de eu comprei esse livro, que é uma história real de crime e poesia, tá? Ele não tem o título na capa, mas aqui tá. E essa história que entrou para os meus favoritos de 2023, eu comprei esse livro só por causa da técnica, que é muito semelhante. A minha coisa favorita é um monstro. E é uma história de um homem que é um rapaz jovem, que ele cresce ali no subúrbio de uma cidade grande. Ele está se tornando, indo pelo mau caminho. E ele tem um pai que é cego e que um dia vai ter que buscá-lo na prisão. Esse menino foi preso. E o pai dele vai fazer uma proposta, contar a sua verdadeira história, o seu verdadeiro passado, em troca de esse menino tentar se aprumar, né? Tentar construir uma nova história, um novo futuro para sua própria vida. A história do pai do rapaz é maravilhosa, se entrelaça um pouco com Inferno de Dante, foi o motivo por eu colocar Inferno de Dante nas minhas metas de clássicos para 2024. É uma história linda de morrer. Linda mesmo, gente, não tem como. Esse quadrinho aqui vai ser um quadrinho muito indicado, porque ele é redondinho, volume único, e tem crime, tem poesia e tem uma história familiar muito bonita, tá, gente? Super indico aí. Essas capas são lindas, né, gente? Pô, olha, capas lindas, lindas. 12, né? Pergunta 12, eu nem tenho falado o número. Cena mais memorável. Eu pensei em várias cenas memoráveis de livros favoritos, mas tem uma que eu acho que quem conhece sabe, quem conhece o livro ou o filme sabe, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Tem uma cena aqui de declaração, eu não posso falar nada, tem a ver com Darcy e com a Elizabeth. Elisa. Gente, maravilhosa essa cena. Essa cena é memorável, porque eu grito muito, tanto toda vez que eu reassisto o filme, que é um filme favorito, quando eu encontrei essa cena no livro, na releitura, que foi quase a primeira leitura, eu surtei tanto que eu reli ela algumas vezes. Tem uma carta aqui também maravilhosa. Essa é a cena memorável que ficou na minha cabeça, mais recente, então vou colocar esse Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. 13. Livro que você sempre recomenda. Quem tá mais tempo no canal vai lembrar de algumas recomendações aqui, mais antigas. Eu vou trazer uma mais nova, mas assim, eu não podia deixar de falar de Pachinko, da Min-Jin Lee. Eu assisti depois da adaptação, mas eu li esse livro aqui porque eu era viciada em doramas. Hoje eu não assisto tanto doramas, mas na época eu li só por conta disso. E porque eu queria muito ler o livro antes de sair a adaptação, né, em forma de dorama, de série, com o Lee Min-ho, que era um ator sul-coreano que eu amava. E eu não esperava, gente. Esse livro aqui eu não esperava que fosse uma jornada tão épica. É a história de uma família, de uma menina que é filha ali de um pescador com uma mulher que acaba
se tornando pensionista depois, né? Vai usar a sua casa como um ponto de pensão para pescadores. E ela vai engravidar. Só que nesse meio tempo, um inquilino ali vai passar muito mal, vai ficar doente vários dias. E ele decide se casar com ela, porque ele é clérigo, porque ele se compadece da mãe e da filha que cuidaram dele enquanto ele estava muito doente. E aí ela vai casar grávida e vai sair da Coreia do Sul para morar no Japão. E tem toda uma questão histórica em relação ao preconceito de sul-coreanos morando no Japão, né? Os japoneses com preconceito em relação aos sul-coreanos. Há toda uma comunidade sul-coreana que existe no Japão. A questão da guerra, né? Que existe ainda uns conflitos, uns atritos entre Japão e Coreia do Sul. É uma história de muita jornada familiar, tá? Como as escolhas de uma pessoa, as decisões que uma pessoa toma, influencia toda uma família. É uma jornada linda, gigante. Eu amei esse livro, 5 estrelas favorita. Tem tempo que eu li, gente. Deve ter uns 2, 3 anos já. Mas era um livro que eu indicava muito no canal. Era um livro que eu estava sempre indicando os favoritos. E parei de indicar por um tempo, mas eu ainda quero reler em algum momento. Mas quando eu assisti a série, eu amei. Então, assim, é um livro que está ainda na minha memória. Muitas cenas que tem aqui. E que eu posso recomendar para vocês de olhos fechados. Que eu sinto que vocês vão gostar, né? Que a autora, que ela é sul-coreana, é descendente de sul-coreanos, mas ela me parece que nasceu nos Estados Unidos, se eu não me engano. Outro livro que eu indicava muito, que é um romance gótico, um romance de formação gótico, né, que vai contar a história todinha da Jane Eyre, desde que ela é pequena, mora de favor na casa da tia, até quando ela vai para um pensionato, né, estudar, e toda a história da jornada dela, tentando sobreviver nesse mundo sendo órfã. É muito lindo, tem romance, tem a questão mais gótica, sombria, tem um pouco assim da jornada dessa menina, tem algumas falas aqui maravilhosas, citações incríveis. É uma personagem protagonista feminina muito forte, que vai construir seu próprio destino e que não vai se deixar abater pela forma como as mulheres eram tratadas na época. É um livro muito à frente de seu tempo, tá? Eu gosto bastante, embora tenha algumas ceninhas ali problemáticas, mas eu gosto muito desse livro, gente. Eu recomendava tanto, e eu recomendo ele de olhos fechados. Eu acho que é o primeiro livro da Charlotte Brontë que eu li e que eu amei demais, então não poderia deixar de indicar. Um livro que eu indico muito é uma fantasia jovem que serve para todas as idades, do Tolkien, porta de entrada aí pro Tolkien. É o Hobbit, né? A gente vai entrar ali na Terra-média através desse livro. É um livro muito otimista, com muita cadência, muita cantoria, né? Um hobbitzinho, um ser aí diferente, que tem traços humanos, mas tem pés grandes, é pequeno. Ele vai receber a missão de um mago, Gandalf, que vai juntá-lo com anões. E esses anões vão numa missão de resgatar a montanha deles de dinheiro, né? Que tem muitos ouros lá. E esse hobbit tem a missão de ir junto. E é toda uma jornada, é a jornada do herói, só que no formato clássico. E tem muita diversão, eles passam por momentos trágicos e ao mesmo tempo o Tolkien aqui, ele está no seu mood mais divertido, gente. Esse livro, ele tem um tom muito diferente do Senhor dos Anéis, que é bem mais deprimido, bem mais pesado, cheio de guerras. Esse aqui não, é um livro muito, muito alegre e com jornadas e muita amizade também, de super divertido. Eu acho que vale super a pena você começar a ler Tolkien por O Hobbit, porque você vai se surpreender muito. Muito legal e rápido de ler, tá? Curtinho. Outro livro que eu indico, agora eu tô indicando muito, já falei tanto, é O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. Foi uma releitura pra mim, mas que eu gostei demais dessa releitura, porque foi uma leitura que eu fiz atenta, e aí eu fui me crescendo os olhos para certos pontos que antes eu não me atentava tanto. Eu li esse livro uns 3 anos atrás, e a minha releitura em leitura conjunta foi muito mais rica. Eu li os 2 primeiros capítulos em voz alta aqui, já fiz uma resenha, entrou nos melhores de 2023. É uma história de amor e de vingança e de obsessão, eu diria, tá? Muito maravilhoso esse livro, viu? Indico bastante agora.
Autor preferido? A 14ª pergunta. Gente, eu acho muito difícil responder esse tipo de pergunta. Mas tá, Charlotte Brontë, né? Eu vou colocar porque eu já indiquei essa mulher muitas vezes. E tenho aqui, eu trouxe 2 livros dela, né? Tanto Shirley quanto Jane Eyre. Então é uma autora aí britânica, favorita. Aí eu vou indicar o José Lins do Rego com O Menino de Engenho, porque eu gosto muito desse ciclo. Então um autor aí, romance de formação favorito nacional. De poesia, eu vou indicar uma autora favorita que eu gosto muito também, que é Cora Coralina, Conterrânea, esse Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais, maravilhoso. E ela, por ser conterrânea e por tratar de uma cultura goiana muito pungente em suas obras, se tornou minha autora favorita de poemas. E também, gente, eu tenho que indicar a Kintsugi, que é a minha autora quadrinista favorita. Não tem jeito, eu tenho 3 volumes aqui. Grama, A Espera, que eu tô lendo, comecei a ler, tem pouco tempo, mas ainda não terminei. E June, que foi um favoritaço de 2023, que ganhei de Kelly. Gosto demais dessa quadrinista, dos assuntos que ela aborda, que é sobre guerra. Ela é sul-coreana, ela traz toda uma delicadeza familiar, né? Ela trata dos assuntos familiares, dos conflitos familiares no contexto da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Maravilhosa, amo essa autora. E é isso que eu tô me lembrando aqui, mas tem muitos autores favoritos. Por exemplo, fantasia é o Brandon Sanderson, eu gosto demais do Brandon Sanderson, tanto é que trouxe Tress, mas posso com certeza indicar essa série aqui, ó, Palavras de Radiância, que é a continuação de O Caminho dos Reis. Eu amo esse autor para fantasia. Tantos outros que, se eu for ficar falando de todos os autores favoritos, eu me perco aqui, mas são esses que estão aqui na minha memória no momento. A última pergunta são livros que você pretende reler. Os livros que eu pretendo reler, gente, eu descobri em 2023 o gosto pela releitura, uma coisa que eu não tinha mais. Na verdade, eu nunca tive vontade de fazer releituras, mas o ano passado eu fiz 3 releituras e as 3 foram favoritadas, que foi o Orgulho e Preconceito, o Morro dos Ventos Vivantes e um quadrinho que chama Cinema Panóptico. Reli e descobri uma nova faceta dentro do próprio quadrinho. Então, assim, um livro que eu quero reler para redescobrir e descobrir mais coisas nele é Grande Sertão Veredas. Eu acho que só uma leitura desse livro é pouco, porque é um livro riquíssimo e muito denso. E conta a história ali no sertão, é uma jornada muito grande e tem um plot aqui maravilhoso. Quero reler esse livro. E outro livro que eu quero reler é Os Miseráveis. Eu sinto que eu fiz uma leitura no momento que foi eu estava descobrindo clássicos ainda, eu senti muita dificuldade em ler esse livro na época. Eu comprei o e-book recentemente, eu até divulguei essa promoção lá no Instagram, que ele saiu a R$6. O e-book da Penguin, de Os Miseráveis, eu achei que estava muito barato. Teve algumas pessoas que compraram com o meu link esse e-book, foi porque estava a promoção valendo muito a pena. Eu não pretendo comprar o físico, eu pretendo fazer essa releitura, não sei se em 2024, gente, nem o Grande Sertão Veredas, tá? Não são releituras que eu pretendo fazer esse ano, porque eu já tenho muitas metas de leitura para esse ano. Se surgir uma oportunidade, se der aquela gostinho, aquela vontade de ler ainda esse ano, eu lerei. E tem um também que eu li numa edição que não era traduzida do russo, que é Ana Karenina, ou Ana Karenina, que eu falei muitos anos, Ana Karenina. Eu li esse livro que não era traduzido do russo. E aí eu pretendo ler numa tradução direto do russo, uma boa tradução. Provavelmente é da Companhia das Letras, que é no mesmo formato que eu li Tolstói, né, com Guerra e Paz. Então, é um livro que eu pretendo reler em algum momento. São esses 3 que me passam na memória. Agora, eu quero muito que vocês contem aí se vocês gostaram das respostas, se vocês gostaram da tag. Eu vou deixar as questões na descrição do vídeo para quem quiser responder. Pode responder nos comentários, pode gravar um vídeo, fica à vontade. Me marca, né, se você for gravar um vídeo, postar no Instagram, seus favoritos da vida. Mas eu sei, gente, com certeza que esses favoritos vão se acumular. Tem favoritos que às vezes eu não falei aqui, mas que eu gosto ainda. Calma.
se eu deixei de falar um favorito aqui pra vocês, é porque, gente, eu leio muito. E aí eu tenho sempre favoritos que às vezes eu esqueço de falar, mas que eu gosto muito. Então, assim, meus favoritos todos estão no Scoob também. Sempre eu vou estar fazendo novos vídeos para mostrar para vocês meus livros favoritos, tá? Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau!